Bom dia, show de Paraxá de hoje. Essa Paraxá a gente está no meio da novela mais comprida da Torá. É uma história que ela se estende ao longo de várias Parashiot, começando com a história de Miketz, onde o Yosef ele é vendido, e se estende até o final, onde tem a reunião da família, falecimento de Yaakov, os irmãos pedem desculpa, pedem clemência para o Yosef, ele fala, não tem nada que se preocupar, tudo que acontecer foi por vontade de Hashem. Tem uma parte que sempre me chamou a atenção, que é o começo da Paraxá, que esse é o monólogo mais comprido da Torá. Porque é o discurso mais comprido, que o Yehudá ele chega e começa agora a confrontar, vai Gash e lá Yehudá, Yehudá ele se aproxima e está pronto para confrontar o Yosef, porque agora estão na última acusação do Yosef. Yosef colocou a taça dentro da mochila daquele filho protegido, amado, que o Yehudá tinha garantido para o pai que ele vai trazer ele de volta a qualquer custo. E agora com o truque que Yosef ele fez, ele está sendo acusado que ele levou aquela taça que o Yosef supostamente ele usava ela para saber as coisas que aconteceram. Ele descreveu para eles: eu sei em qual beliche que você dormia, com qual irmão você brigava de noite, pelo travesseiro, etc. Ele escreveu tudo. Eles ficavam como que ele sabe tudo isso? Então, e aí por último ele acabou colocando então a taça na mochila do Benjamim, pediu para o filho dele o Menashe, ele foi correndo atrás, vocês roubaram, não roubamos nada, não roubamos nada, e aí eles fingem que não sabem de nada, e aí procura, acha lá a taça de Benjamim, e eles voltam para o Egito com aquela sensação, poxa, o que aconteceu com a gente? Aqui tem um detalhe que o Midrash traz, que não está na Torá, que nesse momento os irmãos começaram a acusar o Benjamim, e falam para ele, você é um ladrão. Poxa, a gente se comprometeu a trazer você de volta, aí você vai lá e rouba. Eles não imaginaram que o que tinha sido plantado na mochila deles. E ainda você é um ladrão, filho de uma ladra. Quem é a mãe dele? Rachel. Onde ela roubou? Os objetos idólatras do pai. Lembra a história quando o Jacó fugiu do Lavan? Quando elas estavam fugindo, ela foi lá e fez uma limpeza na casa do pai, tirou todas as idolatrias. Desligou a internet, desligou a TV a cabo, tirou tudo. Foi lá, cortou, levou embora. Hã? Roteador, levou tudo. iPhone. Tem que traduzir a idolatria dos dias atuais. Lembrando que essa idolatria, se for bem encaminhada, tá tudo ótimo. Mas acorda as pessoas, pelo menos. Bom, e aí o Lavan vai atrás, o Yaakov nem sabia disso, e aí o Yaakov ainda fala, como assim? Que está acusando que a gente roubou? Quem roubou vai morrer. E de fato, com essa palavra, a Rachel acabou falecendo no meio do caminho. Então tá vendo? Ó, tua mãe roubou. Ela tirou a idolatria, uma mitzvah você tirar a idolatria, estava tentando ajudar o pai. Você faz a mesma coisa. Então eles já começou aquele conflito. E aí aquela cena que tinha acontecido anos antes com o Yosef, o filho daquela esposa amada do Yaakov, que os outros irmãos já não gostavam dessa história, sentiam aquela animosidade, inveja, etc. E aí, de repente agora vai voltar para o Egito. Se fosse eu, talvez, qualquer um de nós, ia dizer, bom, Yaakov, eu prometi que ia trazer ele de novo. Mas você não me falou que você estava me mandando um pilantra, um criminoso. Estamos aqui falando com o vice-rei do Egito. O cara vai lá, entra em Brasília, lá no Palácio do Governo, como chama, e lá pega a obra de arte mais cara e leva embora. Mas lá é ladrão que rouba de ladrão. E aí, interprete como quer. Isso aqui vai ficar preso alguns anos, pelo menos. E aí, então eles tinham todo o direito, teoricamente. Ó, eu prometi que ia trazer ele de volta, mas olha o que ele fez. Espera aí, não é para tanto. A minha garantia é em relação ao que eu vou fazer de tudo para proteger ele. Mas se ele se jogou no fogo, ele fez coisa errada, lamento muito. Então essa hora era uma hora de conflito muito grande para Yehudá. Onde eu vou me colocar? E era justamente isso que o Yosef tinha planejado. Ele tinha feito toda essa artimanha para chegar nesse momento para o Yehudá decidir o que ele vai fazer. E aqui o Yehudá ele realmente mostrou a transformação, a chuva dele, vai gacha, lá Yehudá, ele se aproxima para o Yosef e começa, bate o pé firme, literalmente, Mitzrayim tremeu, e aí ele fala, eu quero meu irmão de volta. Eu quero analisar esse discurso, porque esse discurso ensina para a gente como a gente deve falar com Hashem. E como a gente deve falar com alguém, você é vendedor, são vendedores, todos judeus é vendedor,
Então, como que você consegue mudar a cabeça de uma outra pessoa? Como você consegue fazer um discurso que ele vai convencer uma outra pessoa? Quanto não se gasta em cursos de marketing para isso? Como você vai convencer uma pessoa para ele comprar teu produto? Então, como você vai convencer? Sendo aqui, então, você é advogado de um cara que o advogado acredita que o cara roubou. Quem é o advogado? Yehudá. Yehudá viu que estava na mochila dele. Ele não tinha outra explicação, não sei o que ele roubou. Então eu vou ter que defender um cara que eu sei que ele foi desonesto. Eu acho, pelo menos, que ele foi desonesto. Como que você vai enfrentar? Como você vai confrontar? Falando com o cara mais poderoso, o vice mais poderoso do mundo. Então vamos ver o que a Torá conta pra gente. Esses são os primeiros sukim da Torá. Eu vou passar rapidamente os sukim para a gente poder analisar. Então, Yehudá se aproxima. Ele fala, Biadoni, por favor, meu senhor. A palavra Vaigash tem algumas traduções, mas Vaigash também significa guerra. Ele foi, se aproximou, é uma aproximação, mas também Vaigash ele falou com firmeza. Eu vou falar, o seu servo vai falar palavras no seu ouvido, no ouvido do senhor, mas por favor, não fica bravo, porque para mim você é como Paró. Tá dando uma importância para ele. Mas como o Rashi ele fala, tinha uma maneira, dá para interpretar de duas maneiras essa palavra. Se você é importante como Paró, ou eu mato você e o Paró junto. Para mim, você e Paró não tem muita importância. Você para mim é como Paró. E aí ele começa a recontar toda a história. O senhor perguntou para a gente se a gente tinha pai ou irmão. A gente falou que a gente tem um pai, que ele é idoso, ele tem uma criança pequena, o filho, aquele filho querido dele. O irmão dele morreu. Falou que Yosef morreu porque morreu, porque se falar que tem um irmão que está vivo, vai mandar trazer o Yosef também. Então, o irmão dele morreu e ele é o filho querido, Leimov Aviva Revó. Ele sobrou para sua mãe e é o filho querido do pai. Ou seja, Yehudá agora, na sua boca, foi forçado e falou, verbalizou que o filho querido é Benjamim. Quão difícil era para ele. Toda a briga que ele tinha com os irmãos era a briga já hereditária, que o pai gostava mais da mãe do outro. E ali, quem afirma, não, esse é o filho querido. Tudo bem, tá bom, esse é o fato. Você tem que concordar. E aí ele vira e fala, o senhor pediu para trazer ele para cá. E o senhor ainda falou que vai cuidar dele, vai botar um olho dele, você vai cuidar bem dele. E a gente falou, a gente não pode, se ele deixar o pai dele vai morrer. Como você vai deixar o filho querido? E aí você falou, se ele não vem, se ele não vier, vocês não vão mais poder me ver. Não tem comida. E aí a gente veio até aqui. A gente falou a gente foi até nosso pai. Nosso pai pediu comida. A gente falou que a gente não ia poder. Reconta toda a história. A gente falou que a gente não ia poder ver você se ele não mandasse o filho pequeno. E aí meu pai falou: vocês sabem que a minha esposa, qual que é a esposa? Eu tinha 4. De novo, Yehudá está repetindo e falando, obrigado a dizer a minha esposa, contando que a mãe do Yosef Benjamin é a esposa. Eu tive 2 filhos. Um saiu e foi dito que ele foi degolado, que ele foi estraçalhado por um animal. Tarov Toraf. E eu não vi ele até hoje. Então aqui você vê que o Yaakov, ele não tinha certeza absoluta que o filho... Não, o Yehudá está repetindo o que o Yaakov disse. E ele falou, contamos para o nosso pai, e o nosso pai disse que disseram que meu filho foi estraçalhado, que meu filho foi morto. Disseram. Quer dizer, Yaakov já estava meio suspeitando dessa história. Não... Bom, e eu não vi ele até hoje. Agora vocês vão pegar esse, vai acontecer com ele algum desastre, e aí vocês vão acabar comigo, acabar com a minha vida. Ou eu vou descer pro abismo. E agora, imagina, se eu voltar agora para o meu pai, ele vai ver que a criança não está, ele vai morrer. E aí a gente vai acabar, que o nosso filho, que a criança não está, o pai vai acabar morrendo de tanta dor e vai acabar indo para o abismo, como ele falou, vai sofrer, talvez até no mundo vindouro. E eu fui aquele que assumi Arav, eu fui aquele Arev, aquele que assume quando você contrai uma dívida, você tem o avalista, obrigado. Fiador, que é a palavra fiador. Eu fui fiador dele. E eu falei para o meu pai que se eu não trouxer de volta, eu vou ser um pecador perante ele toda a minha vida. Então faz o seguinte, deixa eu ficar aqui em vez dele e deixa ele voltar para casa. Porque como eu vou voltar para o meu pai e ver ele nessa situação? E aí, nessa hora, o Yosef, ele não aguenta mais, ele vai lá e se revela. Ó, aqui são
do Passuque 18 até o 34. Faz a conta quantos psukim? 16. Bom, tem gente que ainda... Eu cresci com a calculadora e falei que nem com a calculadora funcionava. Bom, imagina quem cresce com AI. 16 psukim, falou, mas não disse nada. Eu lembro uma vez um advogado, ele comentando, falou, quando você não tem razão, você não tem mais argumento, começa a gritar. Começa a fazer, gritar. Quem sabe dá certo. O cara, ele é ladrão. Na tua concepção, você está convencido que ele é o ladrão. O que você fez? Contou que o Yosef falou que vai proteger. Contou que você falou que o pai vai morrer. Contou que... Você só contou a mesma história e o Yosef já sabia dessa história. O que você mudou com tudo isso? Você não trouxe nenhum argumento para defender? Você não trouxe nenhum argumento, zero argumento. Ele só contou, olha, a gente veio aqui pegar comida, e aí tem um filho pequeno. Talvez tentando um pouco de clemência, falando, ó, meu pai falou que vai morrer, etc. Mas ele voltou e recontou toda a história que você já sabia. Você tem 30 segundos para falar com o vice-rei do Egito. Você vai começar a contar toda a história. E a Torá faz questão de contar. Quer dizer, tem alguma coisa que ele usou que foi convincente. Tanto é que nessa hora, Yosef foi lá e se revelou. Esse é o discurso final, onde Yosef fala, bom, chega. Ele já fez, já teve que se segurar antes. Prendeu os irmãos, depois prendeu o Shimon. Ele ia para o lado, quando ele viu o Binyamin, e o Binyamin contou para ele que todos os filhos dele, que ele tinha 10 filhos, todos os nomes dos filhos eram em lembrança do irmão, que ele não viu a roupa dele, que ele não conviveu com ele, e ele se emocionou muito, ele foi pro quarto e chorou. Então ele sabia fazer o show, porque agora ele vai se revelar. Teve alguma coisa nessas palavras do Yosef, do Yodá que mudar. A explicação simples é, ele demonstrou que ele mudou. Yodá foi aquele que mostrou a túnica manchada para o pai. Yodá foi aquele que falou, bom, vamos ganhar um troco, vamos, em vez de matar ele, vamos vender ele. Os irmãos acusaram ele e falaram, peraí, se você tivesse falado para a gente deixar ele em paz, a gente deixaria. Então ele foi aquele que foi muito importante na venda do Yosef. E agora ele mudou completamente. Isso é o que Yosef ele viu. Mas eu estou perguntando, na cabeça do Yodá, o que eu falei? O que eu falei para o Yosef que foi convencer ele? O Yosef, vice-rei do Egito, tá nem aí se eu prometi para o meu pai, se eu jurei para o meu pai, e eu falei que eu ia morrer, eu ia pecar para ele, não é problema teu. O cara roubou, ele acabou, ele é meu escravo. Entendeu a pergunta? Certo? Quais foram os argumentos? E aqui tem 3 pontos que eu anotei, inclusive, eu quero comentar nesse discurso que fez com que o Yehudá, que esse discurso fosse convincente. Isso é importante para a gente saber como a gente olhar uma outra pessoa que pensa diferente da gente e a gente quer convencer ela, eventualmente, ou, e principalmente, como a gente fala com Hashem. Que quando a gente faz uma tefilá, o que a gente está falando? Estamos advogando. Hashem, vai, por favor, estou precisando, me ajuda. Tefilá, a parte da tefilá principal é essa. O miolo da Amidá é pedido. Estou pedindo, me manda isso, me manda aquilo, tá certo? Então, como que funciona? Então, aqui tem 3 pontos. Primeira coisa, que antes de você falar com o outro, você tem que falar com você mesmo. A ideia de que para você convencer o outro, você tem que estar convencido. Certo? Para você vender uma mercadoria que você não está convencido, é difícil. Então, o Yehudá, esse monólogo comprido, mais do que falar com o Yosef, ele estava conversando consigo mesmo em voz alta. Ele estava falando, repassando na cabeça dele tudo o que aconteceu. Tem o famoso julgamento de Shlomo, primeiro o julgamento de Shlomo, aquele mais famoso de cortar a criança no meio. A Torá conta, o Tanakh ele conta que quando Shlomo ele escuta as 2 mulheres contando, etc., do filho é meu, o Tanakh ele fala, e Shlomo disse, ela disse esse filho é meu, e ela disse esse filho é meu. Ou seja, ele está recapitulando na cabeça, ouviu de cada uma, antes dele dar o veredito, antes dele falar, corta o filho na metade, a história famosa. Então, o Yehudá, ele está aqui, a Torá está descrevendo esse monólogo, que mais de falar com Yosef, ele está falando consigo mesmo. O que significa isso? Quando você vai falar com uma outra pessoa, usando o exemplo do marketing, você precisa primeiro estar convencido, conhecer o teu produto, saber do que você está falando, realmente acreditar que aquele produto é bom. Se você acredita que o produto é bom, tem muito mais chance de você vender. Se você não acredita do produto, talvez você engana um ou outro. Mas se você está convencido, então a primeira coisa, antes de você fazer uma tefilá, por exemplo, você tem que conversar com você mesmo. Antes de você pedir para Hashem,
você tem que falar com você mesmo. O que significa isso? Então, a Halachá fala para a gente, Ein omdim leitpalel, ela mitoch koved rosh. Você só se posiciona para você rezar, a não ser que você tenha com a koved rosh, com a cabeça pesada. Ou seja, que você esteja concentrado, que você esteja focado, que você saiba aonde você está. Por isso, antes da Midah, você tem toda a reza, que é a ideia dessa reza, a gente chama de reza, mas a reza é a Midah. Toda essa introdução é para você se concentrar. Com quem eu vou falar? Poxa, é com a Hashem, que me deu a vida, que me permitiu me levantar, que me permitiu eu tá respirando, olha quanta coisa boa ele fez. Então, eu estou conversando comigo mesmo. E aqui já é uma coisa interessante, que a ideia de Tfilah, a primeira coisa, a gente vê de Hanak, ela está falando em voz baixa. Falar em voz baixa quer dizer, com você mesmo primeiro. Você tem que estar convencido. Você tem que trabalhar o teu pensamento com o que eu vou falar agora? O que eu vou pedir agora? Então, se convencer do produto, no caso, se convencer da Tefilá, se convencer com quem eu estou falando, convencer que a Tefilá funciona. Não adianta chegar e falar, Hashem me ajuda, mas não sei se funciona. Você tem que se trabalhar, e esse é o preparo da Tefilá. Assim como você quer ajudar uma outra pessoa, eu hoje cheguei para o primo dele e ofereci para ele colocar tefilim, conheço já a figura, já tive vários nãos. Ontem eu chamei ele para amarrar a Torá. Só chamei, dei para ele o brinde. Coloquei o talito, já amarrou a Torá. Hoje ele estava lá parado e falei, você não tá sem fazer nada mesmo? Eu nem... Só sem fazer nada. Ai, achei que ia escapar dessa. Colocou o tefilim, Baruch Hashem. Você tem que fazer uma mitzvah. Quer que um Yodi faça uma mitzvah? Você tem que realmente acreditar naquele produto. Você tem que acreditar que o que eu estou fazendo é uma coisa autêntica. Ah, mas não é muito cômodo falar isso. Não é politicamente correto. Não é. Você tem que acreditar naquilo que você está realmente querendo transmitir, naquela mensagem, naquela atitude que você quer que o outro tenha, na tefilá que você está fazendo para Hashem. Você tem que acreditar. Esse é o primeiro passo. Isso já é uma coisa que a gente pode falar há muito tempo sobre emuná, bitachon. A base para que você tenha a tua reza atendida é você acreditar que a reza funciona. Acreditar que a Hashem está lá escutando. Está escrito que aquele que chega no Yom Kippur e fala, bom, estou aqui pedindo perdão, mas eu sei que não vale nada. Shalom. Realmente, essa é uma das poucos jeitos que você consegue anular o Yom Kippur, entre aspas. Você consegue não aproveitar o Yom Kippur. O cara pode não fazer nada em Yom Kippur. O Yom Kippur já valeu, de certa forma. Mas se ele chega e fala, o Yom Kippur não vale nada, eu não acredito, aí realmente é uma coisa grave. Bom, segundo, é, a segunda coisa, isso é muito interessante, pegar no mundo de marketing, talvez, você trazer a outra pessoa para o teu mundo. Eu quero te vender o produto. O cara tá me falando, minha avó vendeu para, você me falou, minha avó vendeu para ele enciclopédia judaica. Falou com um tom de vendedor, ia comprar, ia ler enciclopédia. Não é o cara que vai ler enciclopédia, mas alguém me vendeu enciclopédia. Antigamente era um bom, muita gente vendia enciclopédia, você deve lembrar, eu não é da minha época. Hã? Mais ou menos. Hã? Sou um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Tá. Bom, você lembra de alguém contando vendendo enciclopédia? Tem gente que gosta de enciclopédia. O cara que gosta já comprou. Mas você tem que trazer o cara para o teu mundo. Você tem que conhecer pelo menos a capa do livro, pelo menos a introdução lá, o que ele diz. Mas você convida ele para o teu mundo e fala, olha, deixa eu te contar qual foi a minha experiência. Muitas vezes você vai na loja, de sapatos, e fala assim, bom, olha o que eu estou vestindo. Eu estou vestindo exatamente esse. Sai daqui, não veste mais. Mas ele está aqui na loja, ele está com o tênis vestido. Eu uso esse em casa. Isso é a melhor coisa. Eu usei e funcionou. Você tem que trazer, convidar a pessoa para a tua experiência. Porque a outra pessoa é um estranho. Como você vai vender para ele a mercadoria? Trazendo aqui no caso de Yudá e Yosef, ele não falou nada contando que do pai e que ele prometeu para o pai, mas ele está querendo comover o Yosef. Se enxerga o que eu estou passando. No fundo, você é um ser humano. Talvez você vai ter um pouquinho sabe, sensibilidade, um pouquinho de... Você vai se mexer. Eu estou aqui, olha, eu precisei me comprometer para o meu pai, eu jurei para o meu pai. Se eu não fizer, eu vou ser um pecador minha vida inteira. Olha a dor do meu pai. E ele começa a contar em todos os detalhes. 16 psukim para um tema da Torá, como o Midrash ainda elabora. Foi muito mais coisas que ele falou. Aqui a Torá só conta o necessário, o básico necessário para a gente. Então, você convida a outra pessoa, você descreve para outra pessoa tudo que você está passando, para ela poder comprar a ideia. Certo? Faz sentido? Total. O que isso é na Tfilá? A Tfilá, você pode abrir o Sidur, você lê um monte de palavras. Tá lá. Eu acredito que Deus consegue, acredito que Ele pode tudo, tá lá. Você precisa convidar a Hashem para o teu mundo. Você precisa colocar a tua intenção. A reza de ontem não é igual de hoje. Porque o que você precisa hoje é diferente de ontem. Você acordou diferente de ontem.
Você tem que convidar, entre aspas, Hashem, dizer, olha, Refaíno, hoje o Refaíno eu estou precisando para ABC. Hoje a minha intenção é diferente. Você traz, entre aspas, Hashem para o teu mundo. O que significa? Você coloca a tua emoção particular, específica daquele dia, daquela necessidade, do jeito que você está sentindo. A Tefilá é só a estrutura. Mas você tem que usar aquela estrutura para... Você pode ter as mesmas notas musicais e dois músicos interpretarem a mesma música de maneira completamente diferente. São exatamente as mesmas notas. Mas como um canta e outro canta, como um toca, outro toca, são mundos diferentes. A Tefilá, você tem que colocar a tua emoção. Assim como Yehudá, ele convidou Yosef, venha para o meu mundo, venha sentir o que eu estou passando. Então, você convida Hashem, entre aspas, você expressa para Hashem o mundo onde você está vivendo, a emoção toda daquele dia. E por último, tudo isso não funcionaria se não tivesse essa terceira condição. As três são condições essenciais. A terceira é você acreditar e virar para o teu cliente. Não adianta oferecer para ele um carro caro, o cara que não tem um tostão furado. Eu preciso procurar o cliente que seja adequado para a mercadoria que eu estou querendo, produto que eu estou querendo vender. Então eu preciso acreditar, eu preciso saber que o cara que está do outro lado, ele tem potencial. Não adianta oferecer para o cara que não tem nem que ele queira, ele vai comprar. Eu preciso acreditar que o cara é passível de ser convencido. Eu preciso acreditar que por trás da máscara do cara que diz que não, tem alguém querendo, pelo menos eu acredito ter o potencial de ele dizer que sim. Senão, perca de tempo. Usando no mundo da mercadoria. Quando eu olho para um Yehudi, eu tento olhar, esse Yehudi, ele quer colocar tefilim. Tá bom. As máscaras da vida, as questões que cada um passa, ele às vezes pode achar que ele não quer, ele pode achar, ter vários preconceitos, mas eu acredito 100% que o Yehudi, ele quer fazer a vontade de Hashem. Eu chego para Hashem, na Tefilá, eu acredito 100% que quando eu estou passando, Deus nos livre, um momento difícil, a máscara que Hashem colocou, poxa, Hashem me largou. Olha como é que tá. Fiz mitzvah, fiz aqui, fiz... E olha o que ele me fez. É uma máscara que Hashem colocou. Não posso rezar assim. Eu tenho que rezar acreditando que por trás dessa máscara eu tenho um pai que ele só quer o meu bem. E a Tefilá é justamente eu conseguir ultrapassar essa máscara. Eu falar, eu sei que você parece ser o vice-rei do Egito. Você parece, mas eu sei que tem alguém aí por trás. Não sei ainda quem, não estava muito claro, mas eu sei que isso aí é só fachada. Eu sei que tem alguém aí por trás que ele vai me escutar. Qual foi o resultado? A máscara caiu. Yosef não aguentou mais. Não conseguia mais aguentar. Porque com esses três argumentos, ele virou e falou, eu sei. Primeiro, ele se convenceu do produto. Ele se convenceu da importância daquilo. Falou consigo mesmo. Depois ele foi lá e trouxe o Yosef para o mundo dele, acreditando que por trás daquele vice-rei você tinha outra pessoa. Com isso, ele fez a venda. Com isso, ele conseguiu aquilo que ele queria. E aí, Yosef se revela, toda aquela história muda de um instante para o outro. A mensagem para a gente, tanto quando a gente vai olhar para um outro Yehudi, para uma outra pessoa, a gente quer, até para truques de marketing, se você quiser, não é truque, mas se você acredita naquilo, aquela mercadoria, se você acredita que realmente Hashem, ele vai te ajudar, número um, se conversa com você mesmo, traz a tua experiência particular, e aí você acredita que Hashem, ele quer o teu bem, e por trás de tudo que está acontecendo que você não entende, por trás da máscara, Hashem está lá comandando, e ele é teu pai, e ele quer o teu bem, você consegue quebrar todas as barreiras, e assim Hashem ele escuta. E tudo aquilo que de repente você está lá numa situação onde quase todos eles iam virar escravos, como eles tinham falado no começo, eles tinham oferecido, depois o filho do Menashe, ele falou, não, só aquele que roubou vai virar escravo. Então ele estava prestes o caos pior da história, porque ele está revivendo um trauma antigo. Ele tentou fazer de tudo agora para mudar o que aconteceu com Yosef, já vai voltar para casa sem o Binyamin, exatamente o que o pai falou, que não poderia acontecer de jeito nenhum. Ele estava prestes a acontecer assim, mais um desastre terrível na vida dele, e de repente, de um instante para o outro, ele ganhou na loteria. O vice-rei é o irmão dele, ele junta a família, o pai vem lá, tem 17 anos maravilhosos, tudo em um instante se Shuat Hashem Kerefaim, a salvação de Hashem, em um piscar de olhos. Assim como o próprio Yosef, ele era um prisioneiro e de repente vira vice-rei do Egito em um instante, assim está escrito, Mashiach vai chegar,
piscar de olhos, tudo aquilo que parecia negativo, de um instante para o outro, vai mudar. Como? Não tenho a mínima ideia. Esse é o problema dele, ele vai dar um jeito. Mas que Hashem traga aquilo lá ainda hoje, e que aquilo lá para ti, que cada um tenha a sua redenção particular em tudo aquilo que ele precisa, cada um, para Refuá, Shuá, Tzalá, Tzlachá, tudo aquilo que a gente precisa, e principalmente a Geulah Shlema, Mirav, amém, amém. Amém, querida. Shabbos. Então, por exemplo, fazer um comentário, um pensamento, né? Depois de cada brahá da Amidah, tá ok. Referente Boa, sim, mas não é depois. Antes da fase das palavras Kikel Melech, por exemplo, antes do Ki, que é o resuminho final, antes do Baruch HaTashab, é lá que você tem que pensar. Então, se você tem da Refaim, a brachá de pedir cura. Então, antes você fala Kikel Melech Rofê, pois você, Hashem, é aquele que cura. Então, antes desse pois você, lembra o nome da pessoa, em hebraico, Ben, o nome da mãe. Você está lá no Barei Haleinu, pedindo Parnassá. Então, você está lá antes do finalzinho da brachá, não lembro agora, tá na cabeça, e aí você vai lá e pede, ó, estou precisando XYZ. Naquele momento você pensa, melhor não falar, tem aqueles que falam, mas melhor não falar. Ou, também, antes do Shema Kodeinu, que atá Shomet Filat Kolpé, se é alguma coisa que não se encaixa necessariamente em alguma dessas outras brachot, especificamente é um pedido mais genérico, alguma outra coisa, então lá você pede aquilo que você precisa em pensamento. Então, e aí você colocou a tua questão pessoal também. Só não se estender muito nas questões pessoais, porque assim, tem a questão, a tefilá já está lá, não começa a transformar toda a tefilá numa questão sua pessoal. É pessoal, mas a gente tem que seguir também o protocolo, digamos assim, seguir as palavras que estão lá. Muitas das brachot são para Am Israel, não é? Não, elas são, exatamente, pô, bem falado. Então esse é um ponto importante, que elas foram escritas de maneira genérica. Então também tem um motivo para ser dessa maneira. Então você coloca, quando eu digo de colocar a tua emoção pessoal, é além de colocar teu pedido pessoal, porque às vezes Baruch Hashem, tá todo mundo saudável na tua família, você não tem ninguém em mente que você quer Baruch Hashem pedir especial, para nascer da boa. Então você vai lá, então você tá lá, tendo a tua kavaná, Hashem, hoje eu tô mais próximo de você, eu estou sentindo. Então essa questão pessoal não necessariamente é um problema pessoal, e sim uma emoção pessoal de proximidade com Hashem. Isso. Eu tenho um ponto. Você acha que, em algum sentido, talvez Yehudá sabia que estava falando com o irmão dele, e não com o vice-rei do Egito? Então, eu acho que tem aquilo, usando os termos atuais, eu acho que no subconsciente ele sabia, assim como o pai Sabia que estava vivo. Você sabia, ele nunca se consolou, porque de algum lugar lá dentro ele sabia que o filho estava vivo. Assim como ele vira e fala para os filhos, vão agora para o Egito, que lá tem teref. Teref quer dizer, como se fosse tem comida, mas tem como se fosse uma salvação. Então o Urash fala, ele falou que tem uma salvação sem perceber exatamente o que ele estava falando. Lá ia estar o Yosef, ia transformar a vida dele, etc. Então, de certa forma, todo Yehudi tem isso. A gente tem a realidade que a gente não sabe dela conscientemente. Você tem a tua Neshama. Todo dia sai uma voz celestial dizendo por que não estão estudando o Torá. Você escutou essa voz? Não. Você escutou, por isso você está aqui hoje. Ah, bom. Entendeu? Você pensou, não, hoje eu estou passando na frente da sinagoga, vou escutar um shiur. Não, na verdade foi isso mesmo. Entendeu? Então, a voz está lá no teu subconsciente. Tem hora que ela vai lá e te empurra. Então, é importante que ela esteja lá e você pode estar mais atento ou menos atento a ela. Então, eu acho que isso em geral, mas especificamente nesse caso, é aquilo que eu falei. Ele sabia que por trás da máscara, quer dizer, ele sabia. Conscientemente ele não sabia, senão não é a história que a gente conhece. Mas, para ele falar com tanta ênfase, coragem, etc., alguma coisa lá dentro falava para ele, vai que você consegue. Eu percebi no olhar do Yosef que, sabe, se eu insistir, eu vou conseguir. Senão ele não gastaria tempo. É o que é e acabou. Lamento muito e tchau. Então, eu acredito que sim, tinha. Eu ouvi de uma pessoa que falou que ouviu no Midrash, que na verdade Binyamin já sabia que era Yosef. Quando Yosef contra o Binyamin eles conversaram, Ele já falou, você é meu irmão Yosef. Pode ser. E aí eles combinaram toda essa história de ir, voltar e voltar. O próprio Binyamin já sabia. Interessante. Interessante porque, eu vou te dizer por quê. Amanhã eu vou falar a respeito, porque tudo que ele fez não era vingança. Tudo que ele fez é colocar eles na mesma situação, que eles revivam a mesma situação e façam eu achei que eles fazerem chuva. Então, inclusive o pai, vou explicar porque o pai precisava passar por isso. O Yosef não mandou avisar o pai, etc. Mas o Binyamin com certeza não tinha nada a ver com essa história. Ele não participou da vez, ele não tinha por que ele sofrer. Ele sofreu muito, deu o nome dos 10 filhos. Então esse midrash que você falou é interessante, que
dizer que pelo menos na primeira oportunidade que ele teve, quando ele viu o irmão, então ele foi lá e contou para ele, ó, sou eu, mas não conta para ninguém. E aí não fez ele sofrer à toa de achar que ele... Interessante. E mais que isso, que Benjamin por exemplo, falou, pessoal, deixa eu falar, aquele copo que eu peguei, ele começou a conversar, é um copo de presságio. Então, ele não é só o ouro físico do ouro. A gente vai ser poderoso com esse copo. E, na verdade, isso é uma desculpa para que ele roubou, para que eles se dessem mal. Obrigado. Ok, que Chaves. Interessante. E ele fala isso, o Yosef. Você fala que eu uso o